But in June 1940, Hitler smashed through the Western defenses and overran France. And German soldiers mark this most unusual of victories, the most usual of ways. Germany's flag flies over France. Paris is at last in German hands. E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo? Como é que está a vida? Como é que estão as coisas? Tudo bacaninha aí na sua existência, onde você estiver nesse mundão de Deus aí, tudo legal, tudo sensacional, onde você estiver. Ó, agradecendo a você, né? Óbvio, agradecendo a você que está aí dando essa força, dando essa moral, mais uma vez ao canal Paulo Dharma 1970. Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada, né? Só com Deus no céu, Deus aqui pessoal, Deus aqui ao nosso redor, vigiando por nós. Só temos a agradecer a Deus sempre, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada nesse mundo, certo? Certo? Agradecer também a você que está dando essa moral aí, onde você estiver, né, nesse mundão de Deus aí, ó, onde você estiver em Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasília, Goiás, onde você estiver em Minas Gerais, onde você estiver nesse Brasilzão, né, gigantesco, 8 milhões de quilômetros quadrados, ó, muito obrigado. Se estiver também fora do Brasil, estiver no Paraguai, estiver na Argentina, estiver em Portugal, onde você estiver nesse mundão de Deus, muito obrigado. Sinta-se abraçado aqui no canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Beleza? Beleza? Você que não é inscrito no canal, ó, tá aqui o meu Instagram, @Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram aqui, ó. Beleza? @Paulo Dharma 1970, entra lá no meu Instagram, tranquilo? Beleza? Ó, se você quiser também ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? Beleza? Tranquilão? Maravilha? Ó, seguinte, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, né? Comente, né? Comenta, compartilha esse vídeo para muitas pessoas terem acesso, né? Saberem. O importante sempre é o conhecimento. Conhecimento sempre é muito importante. Sabedoria primeiro lugar, né? E conhecimento depois, porque para você poder enfrentar esse mundo difícil que nós temos aí no nosso dia a dia, nossa existência diária, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta já já depois de passar aqui os letreiros do canal Paulo Dharma 1970, Paulo Dharma 1970, tranquilo? Então a gente volta já já. Valeu, gente, até já já, valeu! A derrocada, verão de 1940. A queda da Terceira República Francesa, nos flagrantes dias de maio, junho e julho de 1940, foi um espetáculo estarrecedor. No espaço de 6 semanas, durante aquela primavera e começo do verão, com o tempo mais adorável de que toda a gente se podia lembrar desde o fim da guerra anterior, esta antiga democracia parlamentar, o segundo dos maiores impérios do mundo, uma das principais potências da Europa e talvez a mais civilizada e que gozava da fama de possuir um dos mais belos exércitos do mundo, tombou, sofrendo completa derrota militar e deixando seus cidadãos herdeiros de uma longa e gloriosa história, aturdidos e depois completamente desmoralizados. Antes de voltarem a si, o marechal de 84 anos, quase senil, um legendário herói da Primeira Guerra Mundial, auxiliado e na verdade instigado por um grupo de generais derrotados e políticos derrotistas, completou a derrocada, desfazendo-se em meados de julho com a aprovação de um parlamento em pânico da Terceira República e de um modo democrático de vida, substituindo-os por uma ditadura fascista que tentava imitar muitos aspectos, se não todos, do regime totalitário dos conquistadores alemães nazistas. Por esse meio, esses franceses esperavam não só aliviar as amargas consequências da derrota, como também banir do país a democracia reconhecidamente imperfeita, que, conquanto estivesse acumulado de honrarias e favores e proporcionado grandes oportunidades para auxiliá-los em sua carreira profissional, enriquecendo-lhe a vida e, na maioria dos casos, os bolsos, havia muito desprezavam e agora, em sua agonia, ridicularizavam, alegando ter sido ela a responsável pela terrível derrota. Esse é o início do clássico, né, do William Scherer. Esse clássico aqui, em 3 partes, a queda da França. Esse
monumento da literatura aqui, ó. Monumento da literatura. Esse é o início desse monumento, desse clássico absoluto, que mostra, né? Vai mostrar entre 1870, quando a França ela tombou, ela foi derrotada pelos alemães, pelos prussianos, né? Bismarck, ela foi derrotada. Então houve a intentona de Paris em 1871, onde os comunistas tentaram tomar o poder, depois que a Alemanha, né, se retirou, vencedora, né, vencedora de 1870, os exércitos alemães entraram em Paris, né, fizeram aquele estrago que nós sabemos, né, que sempre quando um vencedor consegue com relação a um vencido, fez aquele estrago, deixou lá o estrago feito. Aí os comunistas tentaram tomar o poder em 1871, houve a intentona, né, a intentona comunista, houve a reação, né, do Estado francês, o Estado francês reagiu, liquidou com todos os comunistas, né, foi uma verdadeira chacina em 1871, e os franceses, depois disso, depois que a Segunda República, né, a Segunda República Francesa, ela simplesmente havia acabado depois da invasão, depois da derrota na guerra, né, os prussianos contra os franceses tomaram aquele pau, e aí acabou a Segunda República. Aí eles instituíram, depois de tudo isso, eles instituíram exatamente a Terceira República. E essa Terceira República, que vai ser o que vai comandar a França entre 1875, né, quando a Constituição Francesa ela foi colocada, né, a nova Constituição Francesa, foi entre 1875 e 1940. Nesse período de tempo, onde o William Shirer vai trabalhar, né, um estudo absoluto, absurdo, né, de jornalístico e de história, né, ele vai pegar toda essa história dos franceses e vai colocar tudo na balança, tudo que aconteceu na França entre 1875 e 1940. Vai falar de como os franceses eles saíram dessa derrota, né, para os prussianos em 1870, como eles construíram eles instituíram a República, não há mais rei, não tem mais Napoleão II, Napoleão III, acabou. Eles não querem mais saber de reis, monarquia, eles simplesmente vão instituir a República. Com essa República, a partir da Constituição de 1875, começou-se a entrar, né, ministros, os chamados premier, né, o premier francês, que vão ser os ministros que vão comandar o jogo político da França, e essa França vai ter um presidente. Esse presidente vai ser o que vai eleger, ele vai instituir o primeiro-ministro. Tem um gabinete, esse gabinete com essa república, ela vai regularmente entre 1875 até 1940, vão se suceder assim centenas e centenas de primeiros ministros. Às vezes um primeiro-ministro não duraria 6 meses, 5 meses, numa anarquia, né? A França, construída em cima ela tinha abolido a ideia de rei, né? Ela em 1789 ela tinha cortado a cabeça do rei. Aí vem o Napoleão Thomas se coloca como rei em 1802. Depois o Napoleão vai perder em Waterloo. Aí do Napoleão vai acontecer uma restauração em 1816. Essa restauração vai durar de 1816 a 1830. Aí vai haver novamente uma monarquia. Essa monarquia onde vão estar os sucessores do Napoleão. Mas só que isso só vai durar até 1870. Fim. Aí os franceses não querem mais rei. Eles querem a república. E vão colocar exatamente os primeiros ministros lá. Vai ser esse universo que vai transcorrer nesses 70 anos, entre 1870 e 1940 dos franceses. E é onde o Shirer vai dar um show jornalístico, porque ele era presença, ele já tinha escrito lá, né? Nós acompanhamos, eu tenho no canal aqui o Ascensão e Queda do Terceiro Reich, o show, né, absurdo de detalhes sobre tudo que da fundação, né, dos nazistas, o nascimento do Hitler até a derrocada final em 1945. Isso tem no canal, tem 2 vídeos, você pode assistir, 2 vídeos do William Shirer, e ele tem, ó, outras obras aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó.
O livro sobre esse aqui eu não li, esse aqui ainda vou ler, ainda vou fazer vídeo do canal, que ele conta como ele conheceu o Gandhi, né? E ele foi testemunho ocular. E o livro original, né, do A Queda da França, que é o Colapso da Terceira República. Esse aqui, ó, tá sem a capa, mas eu vou colocar a capinha dele aqui, né? Vou eletronicamente, inteligência artificial, né? Vou colocar aqui a capinha dele. Eu comprei por um real, ó. R$1 essa maravilha aqui, esse aqui, ó. Este livreto aqui, ó. Vendo? Você tá vendo aqui, você tá vendo com a capa dele original, porque quando eu peguei no sebo ele estava sem capa, e foi onde eu me interessei de pegar este material, né? Esse clássico, e destrinchar, né, esse livro. Eu pensei até em fazer 3 partes. Eu pensei em fazer 3 partes do livro, né, como eu já tinha feito em outras ocasiões, mas eu falei assim, não dá para fazer um vídeo só, ele deve ficar um pouquinho mais longo, mas onde eu tirei para fazer. Beleza? Viu com a capa original? Tranquilo? Então vamos lá. Eu só quero dar continuidade aqui porque ele ele inicia o livro falando como os franceses reagiram em 1940 quando os alemães eles estavam à porta, né? Eles já estavam à porta para acontecer a guerra, porque como nós sabemos, a Primeira Guerra Mundial, ela inicialmente, né, ela inicia-se no dia 1º de setembro de 1939, quando há a invasão dos nazistas. A Alemanha invade a Polônia em 1939, 1º de setembro de 1939. Aí inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, o que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A Segunda Guerra Mundial começou em 39. Para alguns já sabem que ela começou exatamente no dia 1º de setembro de 39. Mas o que muitas pessoas não sabem é que entre esse setembro de 39 e maio, junho de 1940, houve a declaração de guerra, né? Houve a declaração de guerra dos franceses contra os alemães, os ingleses também, com Churchill, eles declararam guerra à Alemanha. Mas entre esse setembro de 39 e maio de 40 não aconteceu praticamente nada de guerra. Os alemães eles invadiram a Polônia ficou invadida lá, um abraço. Houve essa declaração de guerra da Alemanha com a França com a Alemanha e com a Itália também, mas nesse período de tempo, deixa eu ver aqui, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 8 meses de uma guerra estranha, como os franceses chamam, né? Uma guerra estranha. É a famosa guerra que não aconteceu nada. Os franceses ficavam do lado, os alemães ficavam do outro, eles ficavam trocando cartinhas, né? Trocando cartinhas, e não aconteceu guerra nesse período. Mas a guerra vai iniciar. Os alemães vão começar a invadir a França através da Bélgica. Da Bélgica em cerca de maio de 1940. É onde vai acontecer exatamente. Aí os alemães vão invadir a França nesse período. Só ler esse trechinho aqui, ó, que é também que ele faz alusão exatamente ao início do livro, que eu estou pegando o começo do livro, logo que ele abre o livro. Ó. Olha só, quem era o premier nessa época era o Reynaud, que era um premier, que era o primeiro-ministro francês. Foi esse, disse Reynaud, meu último ato antes de deixar Paris. Não seguiria naturalmente para o fronte, como informara a Roosevelt, mas para o sul do Loire, onde o governo se reuniria no dia seguinte. Ele e a alta figura de De Gaulle subiram para um automóvel e rumaram para Orleans, atravessando estradas congestionadas de gente que fugia presa do pânico. O general Weygand, que insistira para que o governo permanecesse em Paris, mesmo correndo o risco de ser capturado, também partia para o novo quartel-general em Briare, a leste de Orleans, à margem do Loire. O marechal Pétain já o havia precedido ali, chegando um dia antes. A ida foi tão lenta, mesmo para os automóveis de tão altas personalidades, dado o indescritível caos ao longo das estradas continuamente bloqueadas pelos milhares de carros e carroças de civis em sua fuga, que o Premier e o Comandante Supremo somente chegaram no Loire
a 255 quilômetros de distância, ao alvorecer do dia seguinte. Isso tudo é testemunho ocular, o William Shirer, né? A horrorosa situação dos refugiados, inteiramente desorganizados, 8 milhões deles movimentando-se pelas estradas e atalhos abaixo de Paris, sem abrigo, implorando que lhes vendesse alimentos e água ou entregando-se a pilhagens, desesperados em sua ânsia para sobreviver, para manter-se fora do alcance dos alemães que avançavam, mas sem lugar definido para onde ir, exceto na direção geral do sul, detendo-se apenas quando os engarrafamentos impediam a marcha ou quando aviões inimigos os metralhavam, ocasião em que se lançavam para os fossos, procurando salvar as miseráveis vidas. Era uma cena estarrecedora para os chefes do governo e o alto comando, de que a desafortunada nação francesa estava desmoronando. Como eu falei, nossa historinha começa em 1875, né? A França, ela vai instituir a República, né? A República. Nós vamos ter os primeiros ministros. A França, ela vai começar esse período de 70 anos engafinhada, porque a gente sabe que, assim, nós temos a monarquia, nós temos a figura do rei, nós temos o rei, uma figura central. Geralmente, como é no caso da Inglaterra, nós temos um parlamento. Esse parlamento ele governa, ele né, tem o primeiro-ministro, as leis, todo um universo, né, onde o rei ele é a figura central e a figura responsável. Na Inglaterra, por exemplo, o rei não governa. Na Inglaterra o rei ele não governa, mas ele é uma figura de força. Porque nós sabemos que nos regimes democráticos e se você calcular na República, os governos eles vêm e vão, né? O rei ele tá ali por um tempo muito longo, às vezes mais de 40 anos ou 50 anos. No caso da Rainha Elizabeth, eu não sei nem quantos anos ela governou. Eu não sei aqui de cabeça quantos anos ela... Mas foi praticamente mais de meio século. Mais de meio século a Rainha Elizabeth governou. Então você calcula que isso é algo que pode permitir uma estabilidade no país, né? Estabilidade. E a França tinha essa estabilidade com os reis no passado. Não os reis de fanchada que vieram a partir de 1789, como o caso de Napoleão e tantos outros, Napoleão II, Napoleão III. Isso foi esses reis eles passaram, né? Esses reis eles passaram e havia muita anarquia na França. Mas quando você institui o chamado parlamento, no parlamentarismo, né, o primeiro-ministro e um presidente, como é no caso do Brasil, todos querem o poder. Todos querem chegar ao poder e passar ali, se deixar muitos anos, né, ao sonho do indivíduo lá, o Zé das Couve, lá do Boqueirão, lá do Grotão, não sei da onde, que ele quer ser presidente. Ele não tem meios para ele, não tem talento para isso, mas ele quer ser presidente porque ele sabe que é um poder, né? Que é um poder. Na França é exatamente isso, quer dizer, os caras eles acabavam entrando como primeiro-ministro, mas era um caos. Eles caíam rapidamente, não era algo assim que ficasse. E a França foi empurrando com a barriga isso durante muito tempo. Durante muito tempo. Ela foi empurrando. O governo, cada um primeiro-ministro mais fraco que o outro. Sem muito talento para governar, só o poder, né? Só querendo o poder. Então vai ser instituído. Para você ter uma ideia, olha só o absurdo disso aqui. Olha só, logo nos primórdios da França, ó. Isso aqui em 1886, 11 anos depois de ser instituída a República com a Constituição de 1875, ó. Quando a ameaça do general Boulanger, quando em janeiro de 1886 o general Georges Boulanger se tornou ministro da guerra, era considerado de modo geral o mais republicano dos generais. Na realidade, um dos poucos generais republicanos do exército. Foi a razão pela qual Georges Clemenceau, o intransigente líder dos radicais na Câmara, insistiu na nomeação. O exército, que passara da antiga força de profissionais do Segundo Império para a força baseada na conscrição geral,
necessitava urgentemente de reorganização e reformas. O seguro ministério republicano de Freycinet desejava que as mudanças fossem dirigidas por um general em quem pudesse confiar. Quase não era segredo que a maioria dos oficiais superiores do exército era no íntimo monarquista. Isso vai acontecer lá na frente, em 1870, quando vai haver um general que ele também é monarquista. Os militares eram monarquistas por natureza na França. Boulanger, condecoradíssimo veterano das campanhas da Crimeia, da África do Norte, da Indochina e da Guerra Franco-Prussiana, pôs-se a trabalhar com energia, objetivando supervisionar e fortalecer o exército. Descartou dos mais fanáticos oficiais monarquistas, por exemplo, do Duque de Aumale, tio do orleanista pretendente ao trono. Melhorou logo as condições de vida, a disciplina e a moral, tanto dos oficiais como dos soldados, e modernizou a instrução, o treinamento e as armas das tropas. Tinha inclinação para a publicidade pessoal e o público logo passou a saber que o simpático e jovem general estava refazendo o exército, transformando-o numa força que logo poderia desafiar os prussianos e que, além disso, era um exército republicano do povo. Quando, no dia 14 de julho, data da queda da Bastilha e grande feriado nacional, o general Boulanger organizou uma brilhante parada militar em Longchamp, montado em seu famoso cavalo preto e cercado pelos parres em resplandecentes uniformes, disposto de modo a torná-lo alvo da atenção de todos. A enorme multidão aclamou delirantemente. Boulanger tornou-se da noite para o dia a figura querida do povo. Canções nos teatros e nas ruas glorificavam-no. Ninguém desde Gambetta havia empolgado assim a imaginação das massas. Em poucas semanas, Boulanger tornara-se até então o homem mais popular da França. Os políticos, mesmo os radicais como Clemenceau, que haviam insistido em fazer do general o ministro da guerra, não ficaram satisfeitos com isso. O antigo receio de um general a cavalo tornou a assediá-los. Além disso, Boulanger parecia empurrar a França para uma nova avaliação de força com a Prússia. Até então, o herói das massas republicanas começou a ser cortejado por certos líderes da ala direita, inclusive os pretendentes orleanistas e bonapartistas, que viam nele um possível líder que não só poderia restaurar a monarquia, como também vingar a derrota sofrida na guerra com a Prússia, em 1870. Começaram a chamá-lo General Revanche, aprovando sua atitude. No Reichstag, em Berlim, Bismarck queixou-se de que Boulanger estava ameaçando as relações pacíficas entre a França e a Alemanha. Em certa ocasião, na primavera de 1887, Boulanger exigiu uma mobilização geral porque os alemães haviam detido um alto funcionário da alfândega na fronteira. O gabinete e seus defensores na Câmara alarmaram-se. O ministro da Guerra tornava-se não só muito popular, como também muito belicoso. Devia deixar a pasta. Boulanger, por sua vez, percebeu depressa o declínio do apoio do governo e do parlamento, justamente no momento em que o povo o aclamava como herói. O que fez em seguida talvez tenha sido inevitável, considerando-se o que o culto ao herói costuma fazer a maioria dos homens. Voltou-se contra o parlamento. Exigiu a dissolução da Câmara, modificações na Constituição e o estabelecimento de um executivo forte na chefia de uma espécie de república autoritária. Isso aqui é interessante porque isso aqui vai acontecer em 1840 com Pétain. Isso aqui é exatamente esse tipo de coisa aqui que vai acontecer lá na chamada República de Vichy, né? Seria isso. Não deixou dúvidas de que se julgava o único candidato possível para o cargo. Todos os elementos da direita acolheram-no pressurosamente, mas era tal a confusão na França que Boulanger continuou também a gozar de grande apoio popular entre muitos radicais republicanos e mesmo entre alguns socialistas. Convencidos de que o brilhante ministro da Guerra se transformara em ameaça à própria existência da República, os republicanos moderados aproveitaram-se de uma mudança no governo ocorrida em maio de 1887
para tirar Boulanger do gabinete e nomeá-lo para um posto de comando do exército nas províncias, onde esperavam que logo seria esquecido. Isso, no entanto, baseou-se num cálculo falso a respeito da influência demagógica do general e do estado de espírito das massas. Embora ainda na ativa e, portanto, inelegível para funções públicas, permitiu que seu nome fosse colocado nas cédulas eleitorais em várias eleições suplementares para a Câmara, e foi fácil ganhá-las. O governo acabou reformando-o no exército e assim tornando-o elegível. Passada uma semana, foi eleito para a Câmara pelo Distrito Eleitoral do Norte, onde os votos dos mineiros e camponeses lhe proporcionaram esmagadora vitória. Boulanger foi auxiliado por um escândalo que no outono de 1887 irrompeu no próprio Palácio Presidencial e que derrubou o governo e o presidente da República, o austero e venerável Jules Grévy, cujo genro, um deputado com o nome singular de Daniel Wilson, fora descoberto vendendo condecorações, honrarias e favores do governo em seus próprios aposentos na Casa da Presidência. Foi o primeiro de uma longa série de casos relacionados a negócios escusos que revelaram a existência de corrupção nas altas camadas. 2 generais republicanos e vários políticos também estavam envolvidos, casos que infestariam a Terceira República e enfraqueceriam a confiança do povo na integridade de seus líderes e instituições, até que, por fim, em princípios da década de 1930, conforme veremos, uma sequência deles solapou de tal forma o regime republicano que o tornou maduro para a sorte que logo depois o acometeria. Muitas das críticas ao regime que haveriam de receber generalizado apoio na última década da vida da República podiam ser ouvidas quando o boulangerismo se transformou em movimento ameaçador. Um historiador francês da esquerda sintetizou mais tarde: esterilidade das discussões políticas, repetição de crises ministeriais, frivolidades nos debates parlamentares, demora na adoção de reformas fundamentais que muitas vezes foram prometidas ao povo, inclusive a revisão da Constituição. Quase forçado, pois era homem de espírito superficial, a quem faltava a verdadeira convicção política, Boulanger tornou-se o líder dos descontentes, tanto da esquerda como da direita, e o paladino da revisão e da reforma constitucional. Em 4 de junho de 1888, Boulanger, então deputado, subiu à tribuna da Câmara para ler um manifesto que pedia a revisão da Constituição. Com palavras semelhantes às quais foram usadas meio século depois pelo general Pétain e pelo general Weygand, que eu citei há pouco, né, também, que é um general justamente o general que vai imitar o Boulanger, disse: a França sofreu durante vários anos males materiais e morais que não podem ser prolongados sem prejudicarem a todos. O parlamento, acrescentou, transformara-se num pacto de debates inúteis que não levavam o país a parte alguma. Toda vez que um político vem com essa conversa, o político ele não está pensando no povo. Isso aí é conversa para boi dormir, entendeu? Ele está pensando no currículo pessoal, no currículo dele, no currículo pessoal, entendeu? É o que ele está pensando. Ele não está fazendo aquilo no geral, não está fazendo por amor à pátria. Não se enganem com isso. Aí ele vai falar, né? Parará, vai contar aqui a história dele aqui todo. Ele vai tentar dar um golpe, óbvio. Ele vai tentar dar um golpe. Deixa eu ver aqui. Olha só aqui como é que foi aqui, ó. E ele tinha um amante. Que ele era apaixonadíssimo por essa amante. Ele era apaixonado. Ele era mais apaixonado pela amante do que pelo país. Esse é o ridículo do negócio. Ó, e ele foi eleito aqui, ó. Os vários grupos republicanos deixaram de lado suas divergências e concordaram em votar no único candidato em oposição ao que agora chamavam de aventureiro militar. Preveniram que Boulanger procuraria derrubar a República se vencesse as eleições na capital da França. Lançaram-se em forte campanha em todas as zonas eleitorais, mas de nada adiantou. Boulanger foi eleito por 240 mil votos contra 162 mil. Quando se tornou conhecido o resultado, grandes multidões afluíram para as ruas, exigindo que seu herói marchasse para o Palácio Presidencial e assumisse o poder. Acontece que ele não se encontrava muito distante, jantava com seus auxiliares na Rue Royale, nas imediações, numa sala reservada do elegante restaurante Duran.
quando os resultados das eleições começaram a aparecer. Fora no ar frio da noite podia ser ouvidas as exclamações do povo: para o Élysée, para o Élysée! Os auxiliares aconselharam-no a não perder tempo. Sua hora havia soado, disseram. Não se tratava, na verdade, de simples jactância. Vários membros do gabinete começaram apressadamente a desocupar os ministérios. No próprio Palais de Élysée, onde se realizava uma reunião urgente do gabinete convocada pelo presidente da República, reinava um quase pânico. Todos perceberam a precariedade da posição. Um historiador assim descreveu mais tarde a situação. Essa noite, Boulanger é o senhor da capital. Conta que a multidão, a polícia, a guarda republicana, parte do exército, se resolver marchar para o Élysée, quem estará ali para barrar-lhe o caminho? O cara era o dono da França. É um negócio surreal. Dono da França. Mas o herói militar desejou ir a outro lugar. Ao invés de dirigir-se para o palácio presidencial, a fim de assumir a ditadura da França, foi para casa, a fim de estar com a amante. Naquele momento decisivo de sua vida, a companhia de Madame de Bonneman tinha mais importância para ele que levar a efeito um golpe de Estado. Quando voltou ao restaurante, horas depois, naquela noite, seus auxiliares informaram-no, desanimados, ser demasiado tarde. Jamais lhe foi dada outra oportunidade. A República, que correra perigo, fora salvo não por alguma medida engenhosa dos líderes que haviam jurado defendê-la, e sim graças a um desfecho quase como de uma ópera bufa. A ameaça de Boulanger desvaneceu-se rapidamente dentro da mesma feição ridícula. O governo, aliviado por descobrir que, afinal de contas, o impetuoso general não possuía a têmpera dos heróis, concluiu que ele não tinha sequer coragem para ser um mártir. A simples insinuação de que o governo planejaria intimá-la a comparecer perante o Senado, que atuaria como a alta corte do país, acusado de conspirar para derrubar o regime, foi o suficiente para fazer o general fugir precipitadamente através da fronteira rumo à Bélgica em 1º de abril. As autoridades, que na realidade temiam levar aquela popular figura a julgamento, facilitaram-lhe secretamente a fuga. A fuga precipitada fez arrebentar a bolha de sabão do boulangerismo. O grande herói que por pouco destruiu a Terceira República acabou transformando-se em falso herói. 2 anos depois, Marguerite de Bonneman, que contraíra tuberculose, morreu nos braços do amante em Bruxelas. 2 meses depois, Boulanger dirigiu-se ao túmulo dela e ali sacou do revólver e meteu uma bala na têmpora. Não podia, declarou numa nota que deixou, viver sem ela. Sensacional, né? Essas coisas são sensacionais. Olha só. Caramba. É um Aníbal, né? É uma espécie de Aníbal. Ele chega à porta de Roma, entendeu? Os romanos todos loucos, cada um batendo cabeça. O Aníbal chega com seus elefantes, mas ele não invade Roma. Como pode um negócio desse, gente? Como é que pode um negócio desse, cara? É assim, surreal. Surreal. Negócio surreal. Outra crise que a França vai ter foi o caso Dreyfus. Em 2014 eu estive em Montparnasse, no cemitério onde está enterrado o Dreyfus, o judeu, entendeu? Que teve suas honras. Que foi entre 1894 e 1906, o caso Dreyfus, que tomou toda a França. O Dreyfus ele foi acusado de espionar para a Alemanha. Ele foi acusado, ele era judeu. Os franceses não iam muito com a cara dos judeus, né? Eles consideravam os judeus culpados por todas as desgraças que aconteciam na França. Aí um francês, um militar francês, ele falsifica um documento, né? Aí tem as testemunhas são compradas, testemunhas são fabricadas. Aí se acusa esse Dreyfus de ser um traíra, de levar documentos secretos da França para a Alemanha, entendeu? Isso foi uma mentira possível, mas a França, ela enlouqueceu com isso. O Dreyfus, ele foi acusado, ele era um militar, foi tirado todas as honras militares dele lá no campo de Marte. Ele foi levado para Guiana, lá para ficar lá
na Guiana Francesa, lá num local horroroso onde eram levados os presos políticos, os presos, né, os piores presos franceses. Ele é levado para lá. A França ela entra num caos pavoroso, né? O Émile Zola, o escritor, lá em 1899 publicou no jornal, né, o J'accuse, eu acuso, entendeu? Onde havia as campanhas, os a favores do Dreyfus e os contra o Dreyfus, o Dreyfusismo, né? Os Dreyfusar. Se você pegar o próprio Em Busca do Tempo Perdido do Proust, esse cenário, esse caos francês que vai estar exatamente nesse período de tempo, esse caos, o próprio Proust vai como ele é judeu também, né? Ele vai estar nesse universo de caos, onde a França vai estar atolada. A França vai estar atolada nisso. Só vai, assim, testemunhas, pessoas que eram a favor do Dreyfus, elas vão ser presas também. Os militares covardes, como sempre, né? Covardes, extremamente covardes, eles acabam sabendo que o Dreyfus ele não tem nada a ver com peixe, nada a ver com a história, mas mesmo assim eles trabalham a favor dos advogados que também sabem da verdade. A imprensa, a tal da mídia, né, a imprensa também contra o Dreyfus, a França inteirinha, né, perseguindo os judeus, aquele horror. Aí vai se descobrir depois de muito tempo que aconteceu a falsificação, aí vai assim, vão até saber quem foi o francês que fez isso, mas o francês provavelmente era lourinho, bonitinho, né? Aí isso vai ser meio que vai ser colocado panos quentes nisso, entendeu? Mas o Dreyfus ele vai sair, né, lá da ilha do local onde ele estava preso na Guiana, vai trazer, depois que o caso, depois de muitas indas e vindas, 10 anos de crise, depois de muitas indas e vindas, ele vai ser recolocado no local, ele vai ter as honras militares dele novamente colocadas, quando eles descobrirem quem foi o indivíduo, quem foi o sujeito. A própria Alemanha, né? A própria Alemanha sabia. Olha como é que o alemão é engraçado, né? O alemão, desde o início lá, ele sabia que tudo era uma farsa. Mas o alemão queria ver, o governo alemão queria ver o francês o francês se lascando, entendeu? Eles não estavam muito interessados, em ajudar, em revelar o segredo. Eles não estavam interessados em revelar o mistério de quem era realmente o verdadeiro responsável por entregar segredos franceses. Eles sabiam disso, mas eles não fizeram nada, não estavam nem aí. Aí o Dreyfus ele vai ser restaurado ao antigo posto, né? Depois de passar 10 anos a pão e água, lá, aqui na Guiana Francesa, aqui em cima, ó, um lugar inóspito, horroroso. Ninguém conseguiu escapar disso. Tem até o livro Papillon, né? Tem um livro Papillon contando como é que era a vida dos presos, né, na colônia penal francesa, né, da Guiana. E ele passou cerca de 10 anos lá, até ter a honra dele restaurada. Isso foi exatamente assim, mais uma mancha, né, mais uma vergonha, né, entre 1894 e 1906. 12 anos de caos absoluto da França. A França é totalmente mergulhada nisso. Houve mais crises, né? Mais crises. Por volta de entre 1880 e 1914 foi a chamada consolidação da República Francesa. A França ela não quer mais saber da monarquia, como eu falei, e eles vão tentar consolidar essa república. Como eu falei, esse caos, nessa bagunça, nessa baderna entre 1880 e 1914, quando acontece a Primeira Guerra Mundial. E qual foi uma das primeiras atitudes dos franceses com relação dentro dessa consolidação republicana? Foi justamente separar a igreja do Estado. A república não se aceitava a igreja, né, principalmente a igreja católica, se imiscuindo do que era o Estado francês, né? Olha aqui, ó, Estado versus igreja. Devido à Igreja Católica, e em especial ao grande número de sacerdotes agressivos e de ordens monásticas, tais como as dos assuncionistas, terem tomado parte ativa e se pronunciado violentamente na amarga campanha para negar justiça a Dreyfus e desacreditar a República,
a igreja teve então que enfrentar as consequências. Embora o novo primeiro-ministro René Waldeck Rousseau fosse elemento moderado, seu governo entre 1899 e 1902 foi dominado no parlamento por uma coalizão de republicanos radicais e socialistas que acreditavam que a existência da república correra perigo com o caso Boulanger e Dreyfus, nos quais o clero católico havia desempenhado papel importante. Estavam decididos a fazer curvar o poder da igreja para solapar o regime. O primeiro objetivo seria eliminar a influência da igreja na educação, que na opinião da maioria dos republicanos estava jogando a juventude contra a república e contra tudo que ela representava. Já um passo inicial nesse sentido fora dado em princípios da década de 1880 sob a tenaz direção do anticlerical Jules Ferry. Até esse tempo a igreja havia dominado o ensino primário e o secundário na França. Metade dos meninos e quase todas as meninas frequentavam escolas paroquiais católicas, em parte porque não havia número suficiente de escolas públicas. Em muitas aldeias, a única escola que existia era católica. Mesmo nas escolas públicas, muitos professores eram padres, monges e freiras, e a instrução religiosa era nelas obrigatória. Para crescente número de ardentes republicanos, a educação católica constituía ameaça à república, transformava os jovens em inimigos do modo de viver republicano. Contra uma instituição há muito estabelecida e alicerçada, a igreja, Ferry teve que movimentar-se gradativamente, porém com firmeza. Numa série de medidas submetidas ao legislativo que, durante a primeira metade da década, patrocinara o ensino religioso em todas as escolas públicas, os membros de ordens religiosas foram proibidos de nelas ensinar. Após um período de transição de 5 anos, aboliu-se o ensino particular deles e grandes somas foram destinadas à construção de novas escolas públicas e de inúmeras escolas normais para a formação de professores leigos. Permitiu-se às escolas paroquiais continuarem a existir, mas não lhes concederiam subvenções públicas. Houve gritaria contra os elementos do clero que denunciaram as escolas públicas como ateístas e imorais, e preveniram que aquelas reformas de Ferry representavam apenas o primeiro passo. Nisso tinham razão. Sob o impacto da agitação do caso Dreyfus, o governo republicano, no começo da primeira década do novo século, passou novas medidas mais drásticas. A mais antirrepublicana das ordens católicas em seus pronunciamentos, a dos assuncionistas, foi dissolvida em princípio de 1901. Logo depois, o denominado Ato de Associações de 1901 foi aprovado para refrear as outras ordens. Permitiu-se que as congregações, eram assim chamadas as várias ordens, continuassem a existir, somente se fossem formalmente autorizadas pelo parlamento. E nenhum membro delas podia lecionar em qualquer escola da França, a menos que sua ordem estivesse autorizada a funcionar. Waldeck Rousseau não desejava eliminar as grandes ordens católicas, e sim regulá-las e afastá-las da política. Esperava que o parlamento seria razoável somente autorizando a assistência de congregação que se comportasse direito. E poderia ter sido assim, se o clero católico não participasse tão violentamente das eleições nacionais da primavera de 1902, contra a coalização que havia aprovado o ato de associações. A coalização foi mantida no poder pelo eleitorado, porém seus líderes exasperaram-se e enfureceram-se com a igreja, cujos elementos militantes mais uma vez haviam tentado derrubá-los. A república vai acabar, a república vai destruir com qualquer envolvimento religioso, cristão, sempre cristão no Estado. Vai limpar. Não vai haver mais elementos de fundo religioso católico e muito menos evangélico na França que estivesse no Estado. Vai fazer uma limpa, entendeu? Total. Não vai. O Estado vai ser laico. O Estado vai ser laico. E isso vai ter consequência lá na frente, quando um padre estiver fazendo um sermão, né? Quando a França cair diante dos alemães, um padre, deixa eu ver se eu encontro aqui, um padre, ele vai fazer alusão a isso, lá em 1940. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Quer dizer, é desse jeito que a França vai ser assim, sem Deus, né? Sem Deus, sem nada. Aqui, ó. 25 de junho de 1940, dia em que o morticínio chegou oficialmente ao fim, foi proclamado dia de luto na França. E as altas autoridades do governo, chefiadas pelo Marechal Pétain, assistiram a uma cerimônia solene na Catedral de Saint-André. Paul Renaud juntou-se a eles e ouviu a advertência do arcebispo. Os franceses devem aprender as lições de seus infortúnios e, ao aceitarem a aprovação, procurar criar uma nova ordem mais justa e mais sã que a que se desmoronou. Foi esse o tema que a Igreja se apressou a adotar. Uma França ateia sob a Terceira República apenas recebera a punição divina por suas ações ímpias, e que ela agora tinha que fazer sua expiação por seus longos anos de prazeres, frivolidades e falta de fé cristã. Os católicos, os cristãos, não vão esquecer disso. Não vão esquecer dessa república, nessa Terceira República ateia, que vai perseguir cristão, vai fechar as igrejas católicas, não vai permitir mais que haja ensino religioso nas escolas, entendeu? E esse exemplo da França vai correr o Ocidente. O Brasil também vai se transformar no Estado laico também, seguindo a França nesse período também, entendeu? Aí ele vai contar que todas as perseguições, né? Tudo de horrível que aconteceu nesse período. Ele vai contar como a França ela se tornou, né? Ela se tornou logo nesse início, né? Ela se tornou um país onde assim era saudada uma cultura, né? Uma grande, altíssima cultura francesa, onde o mundo ia passar na França. Ela é uma espécie de farol cultural, onde pintores, grandes escritores, tudo estava ali, tudo estava dentro desse universo francês. A França torna-se referência, né? A França torna-se referência. Mas antes de se tornar essa referência, a França ela vai enfrentar a Primeira Guerra Mundial, né? Ela vai enfrentar a Primeira Guerra Mundial, vai ser um horror entre 14 e 18. Ela vai enfrentar os alemães, né? Vai haver a guerra os alemães, para variar, eles vão chegar na beirada de Paris, né? Vai ser só o espírito francês da época, com seus grandes generais. O próprio Pétain, né? Ele vai ser um dos comandantes, vai ser um dos heróis franceses nessa Primeira Guerra Mundial. Eles vão conseguir barrar os alemães, vão segurar os alemães de invadir Paris, coisa que não aconteceu em 1870, né, com Bismarck. A França vai conseguir segurar. Olha só, essas fotos aqui, da invasão de 1870 aqui, ó. Tá vendo? Dessa vez, em 1914, os franceses vão conseguir segurar os alemães por pouco. Para variar, os alemães quase chegam lá. Quase, eles conseguem um famoso 2-0, né? Já tinha acontecido 1-0 em 1870, já ia pro segundo, quando a coisa já estava aqui, ó. Isso aqui é de 1870, ó. Quando a França já estava para perder de novo, né, para ser derrotada de novo pelos alemães, a França consegue segurar o chamado o Milagre de Marne, né? Milagre de Marne. Os franceses vão conseguir segurar os alemães, vão ali barrar os alemães, vão enfrentar os alemães. Aí os norte-americanos vão entrar na Primeira Guerra Mundial, vai dar os ingleses vão ajudar os franceses contra os alemães ferozes, né? Vão conseguir segurar os norte-americanos vão conseguir, vão entrar na Primeira Guerra Mundial. Aí a balança vai mudar, o freio da história. Aí os franceses vão conseguir derrotar os alemães, e a derrota dos alemães vai ser uma derrota humilhante, coisa que obviamente o Hitler não vai esquecer, né? O Hitler isso vai ser algo que ele vai usar, né? Que ele vai usar quando ele conquistar a França, em 1940, ele vai usar exatamente
o chamado Tratado de Versalhes, né, de 1918, um chamado Tratado Humilhante. O Hitler ele vai usar da mesma forma, a forma, ele vai considerar que a derrota alemã foi uma derrota mentirosa em 1918. Ele não vai considerar isso, o cabo Hitler não vai considerar isso uma verdade. Ele vai entrar na política. A gente já viu isso todo, né, no Ascensão e Queda do Terceiro Reich, né, nós tivemos isso na Ascensão e Queda, vai contar toda a história desse cabo, né, como esse cabo que foi condecorado na Primeira Guerra Mundial, ele sai do nada, cria o Partido Nazista e vai conseguir derrotar os franceses em 1940, né? Depois de toda uma história. Então, como eu disse, os franceses eles vão ser vencedores, né? Eles vão ser considerados vencedores da Primeira Guerra Mundial. Aqui está aqui, inclusive, o Milagre do Marne, onde os alemães eles foram derrotados pelos franceses, né? Quando estava assim, tudo já indo pro buraco, pro brejo, né, popularmente falando, os franceses conseguem derrotar os alemães. E essa mancha, essa amargura vai dar essa ilusão de vitória, né? Essa ilusão pro francês. Então, essa vitória de pirro, pode dizer assim, eles vencem, né? Mas não foi uma vitória, entendeu? Foi assim, teve que ter ajuda dos ingleses, teve que ter ajuda do norte-americano, mas os franceses eles vão viver essa ilusão entre 1919 e 1934. Os vencedores da Primeira Guerra Mundial. Nós fomos os vencedores. Isso depois dos franceses chegarem praticamente ali na beiradinha, os alemães, né? Chegarem na beirada de Paris para tomar Paris, como aconteceu em 1940. Na beirada. Os franceses vão ver essa ilusão, né, entre 19 e 34, de nós somos os vencedores. A arrogância, né, do vencido vai exigir pelo Tratado de Versalhes a Alemanha que pague os prejuízos da guerra, vai humilhar, vai botar, né, a maior potência da Europa. Eles não foram assim, eles ganharam, mas não ganharam. Aquela vitória assim, uma vitória meio mentirosa, mas o francês na arrogância, eles se achavam os maiores da Europa, entendeu? Mas precisou da ajuda dos ingleses, precisou dos russos, que eram aliados dos alemães, né, saírem da Primeira Guerra Mundial, porque eles estavam enfrentando lá a intentona comunista, né, de 17, a Revolução Comunista de 17. Aí os franceses se achavam os vencedores, só que o negócio não era uma realidade. Uma realidade. Eles vão estar praticamente enrolados com a República, né, com seus parlamentares, com o seu parlamentarismo, crise em cima de crise. Eles vão adentrar em 1930 a crise de 29, entendeu? A França vai ter assim como praticamente todo o mundo, né? Ela vai ter problemas com a crise de 29, o caos, né, o crack da bolsa de 29, a economia dela vai pro beleléu, entendeu? Ela vai se ver assim numa situação muito difícil, muito complicada, entendeu? Os franceses vão estar em crise, entendeu? Eles vão sofrer bastante com isso, e os governos, cada um pior do que o outro, como eu falei, cada um pior do que o outro. Os franceses não desejam mais, o governo não quer mais guerra. Entendeu? Entra pela primeira vez um governo socialista em 1935 na França, entendeu? Um governo socialista. O próprio autor aqui, William Shirer, ele me parece assim que ele tem uma certa simpatia pelos socialistas, né? Ele fala bem do socialismo, mas esses próprios socialistas vão trair também a República também, a Terceira República também, 1940 também, vão se aliar ao Pétain, entendeu? Vão se aliar os governos, né? O chefe do exército, homem altamente intelectualizado, parecia estar sempre realizando estudos, mas só isso. Quer dizer, o chefe do governo, o Gamelin, ele era, em vez de ser um general, ele era um general que vivia filosofando, em vez dele estar, tipo Napoleão, né, pensando em estratégias para a França. Os alemães já estavam se rearmando, né, naquele período, mas o general, por exemplo, em vez de ele estar pensando em estratégias para enfrentar o inimigo, né,
que estava ali do outro lado da linha Maginot, né, do muro que os franceses criaram para tentar impedir os alemães de invadirem a França. Eles criaram a linha. O general, ele era um general filósofo. Ele assim, os alemães estavam cada vez invadindo um país, invadia a Áustria, entendeu? Vai invadir a Áustria, vai invadir a Tchecoslováquia, e o general, né, filosofando. Eles acabam derrubando esse general e acabam colocando, instituindo outro. Esse vai ser o outro general que vai vir, vai ser o general Weygand, que vai ser o entreguista, que vai se aliar junto com o Pétain, vai se aliar com o Pétain. Todo esse histórico da França é só para dizer que a França, ela, assim como muitos países, ela tende a ter governos assim fraquíssimos, né? Vai ter governos fracos, ter governos que não assim, a tal da república em si, ela aquele indivíduo que sai lá sem nenhum tipo de nenhuma categoria para ser governante, ele não estudou para isso, não foi formado para isso, ele acaba, que é um problema das repúblicas, né? Elas acabam qualquer indivíduo aí que esteja interessado em poder, a república vai dar chance para esse indivíduo que não teve nenhum tipo de formação. Não teve nenhum tipo de formação. Na França vai ter um monte desses. Pierre Leval, que foi um sujeito que praticamente ele estava por trás do Pétain, né, da República de Vichy. Ele vai estar por trás do Pétain. O Pétain já era um homem muito velho, tinha mais de 80 anos, quando ele se torna ditador francês, né, quando cai, depois que a Alemanha invade, eles entram em atrito com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra, com o Churchill. O Pétain, ele vai ser uma espécie de fantochão, né? É um homem já meio senil, já totalmente senil. O Pétain não gostava da República, ele queria instituir a monarquia, entendeu? Ele queria instituir novamente a monarquia. Quando a Alemanha invade, eles são derrotistas. A França praticamente era mais bem armada do que a Alemanha. Ela era muito mais bem armada, tinha mais homens. E por conta desses militares, desses governos fracos, a Alemanha consegue invadir a França. A França que tinha o dobro, o triplo de pessoal para poder conter isso, mas por conta desses governos, por conta desses militares, né, que estavam apenas interessados em ficar tomando sua pinga de fruta na beirada da piscina, né, em vez de trabalhar pelo país, os franceses simplesmente entregam o governo a esses militares, e esses caras vão entregar a França de mão beijada para a Alemanha. Vai ser isso que vai acontecer. Vai ser isso que o William Schiller vai contar, né, brilhantemente no livro. Vai dizer como essa França ela foi completamente desmoralizada. Ela foi totalmente desmoralizada na guerra. Os alemães fizeram o que quiseram. Como eles colocaram lá, praticamente estava lá um Pierre Laval, que era um nazista, que ele odiava a República, ele gostava de uma ditadura. Ele vai ser o braço direito do Pétain, e esse Pétain é que vai governar durante 4 anos, até os norte-americanos conseguirem libertar a França em 1944. Vai ser essa história, né? Essa história da França que vai ser narrada nesses 3 volumes. Aqui. Nesses 3 volumes é a história assim de como um país, né? Como um país pode ser destruído quando este país ele tem péssimos governantes, quando ele tem pessoas que estão apenas interessadas em ficar ali, não fazer rigorosamente nada. A França ela vai ser destruída nesse período, né? E vai ter uma figura só que conseguiu fugir, né? Conseguiu fugir dos nazistas, e ele foi se aboletar na Inglaterra. Foi justamente isso aqui, ó.
o general de Gaulle, entendeu? Que é o famoso mito francês, né? O de Gaulle. Ele simplesmente sozinho, ele vai chamar para si a responsabilidade, né, da ideia da libertação dos franceses. Os próprios franceses, a população francesa, ela estava afim, ela estava com os nazistas, Tem um caso aqui surreal, né, que eu coloquei aqui, ó, um caso surreal em 40. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. É um caso surreal que mostra o tamanho da covardia dos franceses. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que eu tirei muita coisa. Eu sublinhei muita coisa aqui para justamente. Olha só aqui, ó. Olha só, olha o caso da covardia dos franceses. Olha isso aqui. As tropas francesas espalhadas nas imediações de Tours havia detido o avanço dos alemães durante 3 dias, lutando valentemente. Mas em 21 de junho, o general Varry, que comandava o 9º Distrito Militar, foi chamado ao telefone pelo Ministério da Defesa do general Weygand. E segundo seu depoimento, foi perguntado por ordem de quem havia defendido as pontes do Loire e por que razão se tinham retirado de Tours ao invés de esperar os alemães e render-se a eles. Felizmente, para o general Varry, naquela ordem de coisas que Pétain e Weygand estavam implantando tão rapidamente, ele tinha uma boa desculpa. Contou ao ministério de Weygand que deixara Tours obedecendo a uma ordem do general Antoine Besson, comandante do 3º Grupo de Exércitos, um dos generais de cúpula do exército francês. Pelo menos 2 outros oficiais com vontade de resistir foram menos afortunados. O general Belfry, naquele tempo capitão do Estado-Maior do general Georges, contou a história de um oficial da unidade de tanques que insistiu em defender as imediações de Vierzon. Foi morto, disse Belfry, pela população que desejava impedir a destruição da cidade. O outro caso foi do coronel Charlie. Foi tornado público na primeira página dos jornais franceses em 1949, quando um tribunal militar em Metz trouxe à luz os fatos e circunstâncias revivendo lembranças da desmoralização dos exércitos franceses naquele terrível mês de junho de 1940. Charlie era comandante em exercício do remanescente do 23º e dos regimentos de artilharia que havia começado a retirar-se da linha Maginot. Na noite de 20 de junho de 1940, os soldados viram-se cercados na aldeia de Tautimont. O coronel percebera que a guerra na França estava perdida. Como questão de honra, porém, quis que sua unidade rompesse, lutando as linhas alemãs. Tanto os soldados como os oficiais se rebelaram. Foram trocadas palavras ásperas no encontro dos oficiais num pomar das imediações da aldeia. Oficiais e soldados que tinham ouvido pelo rádio que o Marechal Pétain pedia um amistício, recusaram-se a obedecer à ordem do coronel para ser tentada uma sortida. Charlie enfureceu-se, acusou-os de covardes e ameaçou-os de levá-los a conselho de guerra. Quando voltava para seu posto de comando na aldeia, ouviu-se um tiro na escuridão. O coronel Charlie caiu morto com uma bala nas costas. Uma bala nas costas. Os alemães chegaram alguns minutos depois, encontraram o corpo do coronel e sepultaram-no com honras militares. Ficaram, entretanto, perplexos com sua morte, pois não haviam disparado um único tiro. Os alemães falaram: epa, nós fizemos isso não. A gente pode botar pessoas em campo de concentração, a gente pode levar para crematório, mas assim, desse tipo de covardia, esse tipo aí não foi. Não, nós não. Isso aí é coisa de vocês, ó. Resolva aí entre vocês aí. Nós aqui não temos nada a ver com isso. Nada a ver com isso. 9 anos depois, no Tribunal Militar de Metz, descreveu-se o que se passara. Um artilheiro chamado Fernand Bouret havia sido preso acusado de assassínio. Prontamente confessou ter disparado o tiro que matara o coronel, mas contestou qualquer culpa de ordem moral.
a maioria dos outros oficiais e soldados teria dado o tiro, disse, para impedir a desnecessária matança de centenas de homens. Aqui, né, o texto. Durante vários dias, declarou ele em seu depoimento, estivemos recuando. Perguntávamos-nos por que não estávamos lutando. Não atiramos sequer uma vez com nossos canhões, em 20 de junho. Alguns dos oficiais disseram ao coronel, se não atirarmos com nossos canhões, seremos todos massacrados. Respondeu ele, matarei o primeiro que se recusar a obedecer às ordens. Alguém pôs um fuzil em minhas mãos e disse, mate-o, ele vai fazer com que sejamos todos massacrados. Atirei então na direção em que ele estava. Nunca antes eu tinha atirado com fuzil. 30 pessoas que haviam feito parte do regimento foram ouvidas, depondo a favor de Buret. Todos pareciam acreditar que o coronel Charlie merecera a morte. Com ela, centenas de vidas foram salvas. O tribunal militar demonstrou grande compreensão. O promotor não exigiu uma pena severa por aquele assassínio ocorrido no meio de tanto morticínio. Era como se o exército francês tivesse compreendido que, na derrocada de 1940, naquela terrível desordem, muitos oficiais e soldados apenas haviam cedido às fraquezas humanas. Na derrota e na retirada, haviam perdido a antiga determinação de defender o solo da pátria até o fim. Não viam mais sentido nisso. Desejavam apenas e desesperadamente sobreviver, ainda viver nesse planeta louco. O artilheiro Buret, que durante 10 anos depois viveu com sua esposa e 2 filhos e trabalhou como pedreiro, foi condenado a 5 anos de prisão. Você vê a loucura do negócio. Quer dizer, cada governo aqui, e detalhe, depois vão botar a culpa, em 40, eles vão botar a culpa na Inglaterra, no Churchill, eles não assumem responsabilidade nenhuma deles, né? A fraqueza deles, a covardia deles, eles botam a culpa na Inglaterra, dizem que a Inglaterra é que foi responsável pelo Hitler. Eles não colocam responsabilidade no Hitler, que estava invadindo país após país, estava tomando a Europa, entendeu? Eles vão botar a culpa nos ingleses. Eles vão dizer que os ingleses é que são os responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Isso, né, eu estou falando da República de Vichy, estou falando do Pétain, do grupo do Pétain, que ele vai se tornar justamente o ditador, né? O ditador senil, vai dizer, né? Entendeu? Então a França ela vai cair nesse horror, né? Ela vai cair nesse horror quando os alemães eles invadem, né? Eles invadem. A gente não vai pegar assim uma parte, né? Dizer que os alemães eles tomaram a França em um dia, conforme eu andei olhando aí na internet, eu andei olhando pesquisando por aí em vídeos. Não, a França caiu em um mês. A França caiu, ela foi derrotada em um mês, praticamente. De maio a junho. Os alemães entraram, né? Entraram, invadiram, entendeu? Invadiram. E eles estavam a ideia dos franceses, que os franceses consideravam que a Inglaterra, responsável pela Segunda Guerra Mundial, ela ia ser derrotada em semanas pela Alemanha também, entendeu? Só que esses franceses derrotistas, eles não imaginavam o que era o povo inglês, né? O inglês ele deu a sorte, Deus, né? Sorte não existe, né? Foi Deus que colocou o Churchill lá, logo depois do Chamberlain. O Chamberlain era um derrotista. O Chamberlain ele fez acordos e mais acordos com Hitler. Entendeu? Porque o rearmamento alemão já vem lá de 35 e o Chamberlain como primeiro-ministro inglês, que era um derrotista. Se nós fizermos um exercício de imaginação aqui, se não tivesse o Churchill no lugar do Chamberlain, o Chamberlain teria entregue a Grã-Bretanha, a Inglaterra, aos alemães, entendeu? Porque ele não tinha estofo, né? Ele não tinha estofo para enfrentar os alemães. Ele não tinha força. Porque para certas coisas você precisa na vida, você precisa de ânimo. Você precisa de ânimo para fazer. Você precisa para você não ser covarde, para você não ser medroso. Entendeu? Para você não ser medroso. Olha aqui, ó. Às 18 horas,
e 42 minutos, as duas delegações reuniram-se no antigo carro ferroviário do Marechal Foch para assinatura do tratado. A rendição, né? Rendição. Pude ver através, aqui o autor, né? Pude ver através das janelas o rosto pálido e abatido do general Rutger. Ele esforçava-se para reprimir as lágrimas. Disse antes de assinar que tinha uma declaração a fazer. Forçado pela decisão da guerra a cessar a luta na qual se empenhada ao lado dos aliados, a França vê impostas sobre si pesadíssimas condições que acentuam a sua severidade. A França tem o direito de esperar que nas futuras negociações a Alemanha demonstre um espírito que permita aos dois grandes povos vizinhos viverem e trabalhar em paz. Depois de algumas palavras do general Keitel, segundo as quais era praxe ao vencedor dispensar honras militares ao vencido, foi o tratado assinado às 18 horas e 50 minutos do dia 22. A delegação francesa depois foi levada de automóvel a Paris e no dia seguinte conduzida de avião para Roma. O artigo 23 do tratado capitulava que o amistício franco-alemão somente entraria em vigor 6 horas depois que os franceses tivessem concluído acordo idêntico com a Itália. Mas com a Itália acabou não miando, né? A Itália não aconteceu nada, entendeu? Não aconteceu nada. Um tratado de amistício entre a Itália. A Itália tinha tomado um pau desses mesmos franceses. Aqui, deixa eu ver aqui mais uma parte aqui. É porque é muita história aqui, cara. Se vocês encontrarem esse livro em sebo, comprem, porque vale muito a pena. Deixa eu só finalizar aqui com as partes finais do livro aqui, ó. Quando há instituído justamente a República do Marechal Pétain aqui, ó. A Terceira República estava morta, suicidara-se. Em 1961, o autor, né, encontrava-me no apartamento de um eminente historiador francês, onde se descortinava o Sena, e ao contemplarmos os automóveis embaixo que corriam pela nova estrada ao longo do rio, observou ele: se não nos tivéssemos rendido tão depressa em 40, a maioria das pessoas nesses carros estariam mortas hoje. Talvez foi para melhor. Se tivesse, isso aqui para mim, isso aqui também é uma declaração de covardia também, viu? Só para... Se tivéssemos detido avanços alemães como o fizemos em 14 e continuado a lutar, teríamos tido outro horrível derramamento de sangue. Duvido que a França tivesse podido sobreviver a ele. Isso provavelmente era verdade, mas fiquei imaginando se meu distinto amigo tinha esquecido tão cedo que no fim a França sobreviveu porque foi libertada não por seus próprios esforços, porém pelo de outras nações. Não tivesse acontecido isso, aquela boa gente que corria com seus carros embaixo talvez pudesse ainda estar viva, mas vivendo como escravos da denominada raça superior alemã. Afinal de contas, certamente, através dos séculos, a sobrevivência decente de uma nação dependia dela mesma. Lembrei-me das palavras de Freycinet, que foi premier em 1890, quando a França tentava recuperar-se depois da derrota que sofrera da Prússia 20 anos antes. A segurança de um grande povo não deve repousar na boa vontade de outros. Deve residir nele mesmo, em seus próprios meios, nas precauções que toma, em seus armamentos e alianças. Lembrei-me também do que Marc Bloch, historiador francês, havia escrito antes de ter sido torturado e assassinado pela Gestapo alemã. Encontramos-nos hoje, em 1940, nesta estarrecedora situação. O destino da França não mais depende dos franceses. Não pode haver liberdade no país no sentido mais amplo, a menos que nós mesmos trabalhemos para consegui-la. No fim, a França fora salva pela vitória das armas britânicas, russas e americanas, como em certo sentido o fora no primeiro conflito mundial, se bem que naquele tempo tivesse lutado mais que os outros. Mas quantas vezes na história, perguntava-me, pode uma nação ser salva de derrota e colapso por outros países? Em julho de 1940, Pétain, Weygand e Laval não acreditavam que isso pudesse acontecer. Estavam certos de que a Grã-Bretanha seria vencida como a França o fora em poucas semanas, e não previram a intervenção da Rússia e dos Estados Unidos. Tinham se resignado a uma França cuja sobrevivência dependia não dela mesma,
nem de uma vitória final dos aliados, mas das migalhas que viriam da mesa de Hitler. O próprio Laval não só acreditava na vitória dos alemães, como a desejava e o dizia publicamente. Triste, hein? É uma mancha que o francês, né, o francês tem na história deles, da França, né? É uma mancha. Assim, provavelmente eles não gostam muito de falar do assunto, né? Eles não gostam muito de tocar no assunto porque é algo que remete a eles, é algo triste, melancólico, covardia. A França é um país sui generis. Eles têm hoje, de novo, né? E seu próprio povo, seus escritores, eles relatam que muitos já dizem, né, que os muçulmanos já tomaram conta da França, entendeu? Só que agora pelas ideias, né? Não é mais pela, assim, meteu terror no francês, né, por meio das bombas, no terrorismo, meteu medo. Olha aqui a Batalha das Ardenas, na Floresta das Ardenas aqui, ó. Meteu medo no francês apático, vai deixando ser conquistado novamente, agora pela, aqui, ó, essa aqui, ó, Batalha do Daile, a linha Daile aqui, ó. E a França, talvez ela nunca tenha se recuperado dessa história da Terceira República. Talvez ela nunca tenha se recuperado, entendeu? As crises que o povo francês passou nesse século XX, né? Nesse século XX, me denota isso. Me passa essa imagem, me passa esse tipo, entendeu? Assim, e é uma lição para outros países, né? Inclusive o Brasil, o tanto que governos entreguistas, né? Governos entreguistas, governos assim que não estão interessados apenas na sua ideologia, o tanto que esses governos, tanto que essas instituições, elas podem nos levar para o buraco. Isso acontece muito tem acontecido muito em outros países. Ideologias nefastas, né? Ideologias nefastas, militares que estão apenas atrás do seu próprio salário, né? Aumentar seu próprio salário, não estão lá muito interessados em trabalhar, né? Claro que eu posso estar exagerando, né? Posso estar exagerando, mas militares que estão apenas ali, não estão muito interessados no seu povo, né? Na sua pátria, recebem muito bem para não fazer rigorosamente nada. Nós temos aí no Brasil o estado do narcotráfico, né? Zonas tomadas pela milícia no Rio de Janeiro, por traficantes, pelo narcotráfico, e que os militares brasileiros, eles muitas vezes, a meu ver, eu posso estar exagerando, me corrijam se eu estiver exagerando, me mostrem provas que os militares realmente estão interessados em limpar esse povo, né? Fazer um serviço, né, de limpeza, não deixar, como os franceses deixaram, o seu governo deixou, os alemães fazerem o que queriam fazer, né? No final das contas, vão invadir Paris, né? Vão invadir a França, entendeu? E os franceses lá com sorvete na testa, com boca aberta, para dizer assim, no popular, entendeu? É um recado. A leitura desse livro, desse material, né? Dessa obra-prima, que é a Ascensão e Queda, a Queda da França, né? O autor da Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que é o William Shirer, ele nos coloca exatamente isso. Se nós não tivermos governos decentes, pessoas empenhadas em governar com austeridade, com força, entendeu? O nosso destino é o pior possível. Os franceses tiveram o pior destino possível, justamente para falta de caráter, para covardia, para não querer fazer nada, para ter general filósofo. É muito bonito isso na teoria, mas na prática foi isso que aconteceu. Então foi isso, pessoas. A queda da França, né, o colapso da Terceira República. Colapso da Terceira República, né? Esse clássico aqui, esse livro extraordinário do William Shirer. Olha aqui a foto dele aqui, ó.
Entendeu? Foi isso que eu tentei dar um panorama geral, né? Um panorama básico geral para uma obra extraordinária que mereceria aí no mínimo três vídeos fácil. Isso aqui é algo que tem que ter na sua estante. Peça aí pela internet. Se você tiver alguma livraria, algum sebo que tem essas edições, compra. Essa edição foi da Record, né? Dos anos 60, 70. Deixa eu ver aqui a tradução de quem foi, né? Dá aqui a imortalidade para o Leônidas Gontijo de Carvalho. Leônidas Gontijo de Carvalho, essa obra-prima, contando como como é que é a decadência, né? Declínio e queda do Império Francês, para dizer assim, né? Declínio e queda do Império Francês, da chamada Terceira República. Depois o De Gaulle, ele vai governar quando a França é libertada pelos americanos e pelos ingleses e pelos russos. O De Gaulle ele vai ter o governo provisório em 46. Ele vai, como eu disse, ele vai ser o único homem que acreditava na liberdade dos franceses. Ser o único homem na França inteira. Nenhum dos governantes, ninguém acreditava. Só o De Gaulle. Ele vai escrever depois as memórias dele, né, o livro de memórias de guerra. Ele vai escrever este livro de memórias de guerra aqui, contando como ele sozinho, se sentindo sozinho, entendeu? Ele comandou por meio, né? Por meio de palavras, por meio de falar pela BBC, colaborando com os americanos, com os ingleses, fazendo com que ele se tornasse praticamente o mito, né, na França. O mito na França. Governou a França várias vezes, né? E morreu em 1971, no auge da glória. Beleza? Então é isso aí, gente. Pessoas, A Queda da França, do William Shirer. Essa edição em 3 volumes, que eu também tenho aqui em 1 volume, né? Americano original de 1969. Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Se você gostou, se você já leu isso aqui, se você tem na sua casa, se você tem na sua biblioteca, fale pra mim, dá um toque aí, diz, ó, eu tenho, beleza? Onde você estiver nesse mundão de Deus aí, tranquilo? Valeu, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem aí. Ó, muito obrigado por você chegar até aqui. Valeu? Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu! But in June 1940, Hitler smashed through the western defenses and overran France. And German soldiers marked this most unusual of victories, the most usual of ways. Germany's flag flies over France. Paris is at last in German hands.